Voltamos com mais atualizações do caso Flor de Lis. Segundo o delegado, Flor de Lis continua tentando mudar o rumo das investigações. Filho afetivo dá declarações que confirmam todos os boatos soltos pela mídia até o momento. Briga, sexo, tráfico de crianças, magia negra e muito mais. Ela, Flor de Lis dos Santos, é a grande cabeça da coisa toda, diz filho afetivo. Homem considerado filho de Flor de Lis abre o jogo a youtuber Bruno de Simone sobre a verdade no interior da casa de Flor de Lis e Anderson do Carmo. Esperei 15 anos para ver isso acontecer, para que Flor de Lis fosse presa, e vai ser, diz o homem. A justiça não é cega. Ela tinha um pacto com estes filhos de primeira geração há tempos, e ela vai usar cada um deles se precisar para não ir presa. Muitos filhos já saíram de lá depois do ocorrido, filhos não envolvidos no assassinato de Anderson do Carmo. Ficamos aqui imaginando quantas pessoas não devem ter passado por lá ou convivido com os filhos, presenciando e ouvindo tais relatos, sem denunciá-los por medo. Mas este homem parece muito corajoso, pois não foi apenas dar seu testemunho na delegacia, mas veio a público, como fez a ex-patroa de Lucas, que sofreu o atentado. O homem chamado Arthur disse que o pastor Anderson não considerava ninguém como filho, apenas Danielzinho. O músico que acreditava ser filho biológico do pastor era considerado por Anderson. E disse também que os filhos não gostavam de Anderson, especialmente os de primeira geração, que eram mais apegados à Flor de Lis. Arthur disse também ter presenciado discussões calorosas entre o pastor e os supostos filhos. Anderson sabia do clima na casa, conhecia os filhos. O homem também contou que Anderson tinha muitos ciúmes da esposa. Quando questionado por Bruno de Simone, do canal que se chama Na Real, sobre relacionamento íntimo de Flor de Lis com filhos, ele também confirmou e disse já ter inclusive presenciado carícias nada maternais de filhos com ela nos quartos. O rapaz disse que era uma família de fachada, que os filhos serviam para que ganhassem fama e, através dela, dinheiro. Todos sabem disso, todos que moram lá. A refeição é aquela, macarrão com ovo. Alguns saíram de lá por tudo isso que disse. Era triste também ver crianças sendo destratadas por ela, enquanto que outras não. E então lhe é perguntado sobre o boato de que Flor de Lis oferecia filhas em forma de agrado a pastores estrangeiros. E acreditem, ele disse sim, ser verdade também. Presenciei uma vez uma reunião também da Flor com um casal europeu. Tinha um menino que vivia lá. E eles praticamente ofereceram este menino ao casal. Nunca mais o vi lá. Acredito que ele deve estar grande já e na Europa. Eu achei muito estranho e eu já desconfiava que havia esta negociação. Inclusive, este menino tinha 2 outras irmãs que nunca mais o viram. Eu vi, ninguém me contou. Tenho absoluta certeza que aquilo foi a negociação. Arthur viveu 3 anos na casa e sempre achou a história muito macabra. O que me fez sair de lá foi ver um homem no futebol xingar, ser agressivo. Ele era agressivo, todos sabem. Ele sempre foi agressivo com os filhos de primeira geração. Eu saí de lá porque vi muita coisa errada acontecer, diz Arthur sobre o pastor Anderson do Carmo. A coisa só piorava, por isso quis sair de casa, para não me envolverem em nada, para não compactuar ou ser infeliz lá. Segundo Arthur, o pastor Anderson tinha mais proximidade com as filhas mais próximas de Flor de Lis. Das bastardas, ele não chegava nem perto. E disse que Flor de Lis que estabelecia quem ia namorar com quem. Exemplo, ela era contra minha relação com a minha namorada na época, porque ela queria que eu namorasse com alguém da casa. Ela tinha o controle de tudo e queria que filhos casassem com filhos, e eram casamentos de fachada. Teve um filho que era pastor da igreja, que espancava a mulher, o pastor Carlos Ubiraci. Muitos fiéis sabiam que o pastor espancava a esposa, eles ocultavam, abafavam, mas não era suficiente. O rapaz disse acreditar que muitos religiosos que lá iam deviam perceber algo estranho na casa e que praticamente todos se desvencilharam de Flor de Lis assim que souberam da acusação. Eu acredito que alguns pastores observavam a casa e comportamentos estranhos, mas não podiam ter certeza de nada, mas que agora vão ligar as coisas. Tinham grandes pregadores que frequentavam a casa. Com certeza devem ter percebido algo estranho. Você acredita que Flor de Lis foi mandante do crime e que é chefe de uma organização criminosa? Pergunta o entrevistador. E Arthur então responde, sim.
sem pestanejar. Ela era a cabeça da casa. Com certeza foi ela. Flor de Lis é a mulher que criou o império e também o destruiu com as próprias mãos, disse Arthur ao canal Na Real de Bruno Simone. Lembrando também que não sabemos quem são todas as testemunhas do caso. Sabemos que o filho Misael e sua esposa foram testemunhas essenciais para a elucidação do caso, de acordo com o delegado Alan Duarte. Uma nova testemunha veio à tona hoje pela manhã também, como noticiamos esta tarde. Se trata da ex-patroa de Lucas, filho de Flor de Lis, que está preso, acusado de comprar a arma do crime. A mulher, de nome não identificado, disse que Lucas não sabia do assassinato. Sabia apenas que seu irmão havia tirado porte de arma e pedido para ele o levar para comprar a arma. E disse mais, disse que Flor de Lis esperava o garoto cumprir 18 anos para cometer o crime e incriminá-lo. Desde o início das investigações ficou claro que Flor de Lis queria incriminar o filho Lucas, inclusive forjando uma carta-denúncia que teria tentado levar para Lucas assinar. A testemunha ainda chamou a família de bandida, da qual Flor de Lis seria chefe. Lucas está preso em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Ele é mantido, segundo o repórter Adriana Rezende, da Record, em uma cela chamada de Cela do Seguro, sem nenhum dos irmãos envolvidos no crime. Foi uma determinação da Justiça para garantir a segurança do preso. Para a ex-patroa de Lucas, o único erro do garoto teria sido acompanhar o irmão para comprar uma arma. Tais informações, se verídicas, fazem cair por terra depoimento da irmã Marzi, também presa, que disse ter encomendado a morte do pai a Lucas 3 meses antes do ocorrido e depois se arrependido. Segundo a irmã, ela acredita que mesmo assim Lucas teria dado continuidade ao crime. Apesar de negar, a deputada Flor de Lis tentou visitar Lucas na cadeia por 2 vezes, sem sorte. A ex-patroa de Lucas disse que o rapaz corre riscos porque Flor de Lis é perigosa e diz que a deputada precisa estar presa. Lucas deve ir a júri popular. Segundo o delegado, Flor de Lis continua tentando mudar o rumo das investigações. Ela continua tentando manipular as pessoas, fazer com que as investigações tomem outro rumo, mas só não é possível por conta do conjunto de elementos robustos que a gente conseguiu coletar, apontando na direção dela, explicou. Duarte assumiu o comando da Divisão de Homicídios de Niterói em janeiro deste ano, com o desafio de dar continuidade às investigações sobre a morte do pastor Anderson do Carmo. Depois de quase 7 meses à frente das apurações, o delegado concluiu o inquérito que revelou que Flor de Lis foi a mandante da morte do marido. O delegado apontou também que a versão da deputada federal foi contraditória por diversas vezes, mas os dados coletados revelam que Flor de Lis regimentou pessoas, as convenceu a cometer crimes, avisou sobre a chegada da vítima ao local e financiou a compra da arma. Nós precisamos reunir os dados e ligar em uma sequência lógica e cronológica. Só então podemos ouvir testemunhas e dar oportunidades para que elas esclareçam o que de fato ocorreu, explicou o delegado. Após esta última etapa da investigação, afirma Duarte, será apurada a participação de pelo menos 4 pessoas no crime. Apesar de os nomes não serem revelados para não atrapalhar o trabalho, de acordo com ele, são pessoas da família e ligadas à família da parlamentar. Nós precisamos reunir os dados e ligar em uma sequência lógica e cronológica. Só então podemos ouvir testemunhas e dar oportunidades para que elas esclareçam o que de fato ocorreu. Vale lembrar que quem assumiu o caso Flor de Lis foi a delegada Bárbara Lomba, que foi transferida. Voltamos a qualquer momento com mais atualizações do caso Flor de Lis.